Pessoal, tudo blue? Aqui é a Lu, tudo jóia, pessoal? Então, dei um giro pelo caos e achei bastante coisa interessante e acho interessante a gente conversar, né? A Lu, nesse mês aí, né, andou trazendo os assuntos, né? Alguns vídeos, né? Mais, mais chatinhos, mas são coisas que a gente precisa falar, principalmente por esse momento que a gente tem que repensar a nossa conduta como sociedade, a nossa conduta como homem, como mulher perante a sociedade e coisas que já deveriam já ter sido resolvidas, inclusive a eliminação, né? Que já poderiam ter sido resolvidas e não foram. E parece que um lado evolui, cresce, está progredindo, enquanto o outro está querendo sucumbir esse crescimento, essa força. E eu vou deixar uma coisa já para iniciar o papo, que as mulheres elas não estão querendo conquistar o espaço dos homens. Elas estão readquirindo, resgatando o espaço delas, na verdade, tá bom? Então, é isso que muitos movimentos ideológicos por aí esquecem. E aí acabam confundindo, e aí continua sempre na mesma guerra dos sexos, na guerra de competição, tá? Como a Lu sempre fala que sempre houve cientistas mulheres, empreendedoras mulheres, milionárias mulheres, inventoras mulheres, da tecnologia mulheres, sempre houve, só que o livrinho não conta, oculta, da mesma forma que oculta a face feminina de Deus, não é? A deusa. Tá? Mas aqui não é para gente acreditar, desacreditar, é para gente entender o porquê, o que está acontecendo. E uma segunda base aqui, que é bom a gente sempre já deixar umas frases bases para a gente ir trabalhando a mente, né? Engraçado, para violentar, para extorquir dinheiro, né? Para desrespeitar, ninguém tá louco, ninguém é louco. Aí depois que é denunciado, que pois, ai, coitado, por que coisa. Gente, a era do coitadismo não existe mais. Não existe mais coitado. Não existe. O conhecimento está aí. Se você tá mal, você vai procurar uma terapia, você não vai procurar um relacionamento. Tem muita gente ignorante que acha que se você está sozinho, você precisa de relacionamento. Não. Se você está sozinho e não se sente sozinho, você está bem com isso, você está ótimo, você está vivendo a sua vida. Errado é você achar que alguém é tampa de bueiro na sua vida, tá certo? Então, eu acho que assim, o nome não é loucura, o nome é covardia. Porque se você é louco, você vai violentar o seu chefe, vai violentar o policial na rua, o cara do CrossFit. Aí você é louco, entendeu? Já vi gente louca aqui fazendo fusquinha pro policial até tirar a paciência do policial. Esse é louco, porque sabe muito bem que o policial tem poder, não é? Agora, uma mulher que todo mundo acha que é vulnerável, que é frágil, que é dependente emocional, é muito fácil, né? Dar uma de louca e ainda chamar a mulher de louca. Lembrando, gente, estou falando de uma parcela, porque aqui a gente não generaliza. A minha maioria dos homens são excelentes, maravilhosos. Infelizmente foram condicionados com muitos paradigmas errados, mas por experiência de vida, eles vão aprendendo que a realidade é muito diferente do que passa lá nos videozinhos grátis da internet, não é? Que a humanidade está acima de todas essas coisas, princípios e valores, independente da religiosidade, tá? Então, a gente tem que começar agora a ver por esse olhar. Quem é louco com todo mundo.
Todo mundo sabe que a pessoa é transtornada, todo mundo sabe que é porque a pessoa tem trauma, que a pessoa tem dor, que tem todo mundo. Agora, de repente, a pessoa fez tanto mal para uma pessoa, não, ela não é louca, ela é covarde e ela sabe muito bem o que ela está fazendo e ela está fazendo para quem as pessoas vão duvidar, elas vão sempre fazer um personagem psicopata para todo mundo achar maravilhoso, tá? Então, vou trazer aqui uma seleção, duas mulheres brasileiras fantásticas, com histórias de quem começou do zero, né? Para a gente não, para já não vir com esse preconceito, ai, aquela, ai, a rica tradicional, não, mulheres que saíram do menos um como você aí, para você parar de encher o saco com essa palhaçada de preconceito com rico, com pobre, com aquilo outro. Você deveria ter preconceito e ser preguiçosa, preguiçoso, tá bom? Ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, cuidando da vida dos outros. Por isso, a Lu traz aqui as pessoas que você vai conseguir se identificar, né? Mas eu não vou contar as histórias, né, completas, tal, tudo. Mas eu, sinceramente, quando só falavam das coisas assim, por cima, da superficialidade, eu falava, ai, não. Mas aí, quando descobri a história, porque assim, é como o meu dentista falou sobre a Anitta, né? Eu falo, não sigo o conteúdo, as coisas delas, mas eu sei que ela é uma grande empreendedora, criativa, etc., trabalhadora, vitoriosa. E é isso que eu absorvo. Só que aí ele falou que ela mesma falou que no Brasil não adianta ela falar a parte de empreendedorismo, de falar várias línguas, porque o povão gosta da bacalhoada. E é isso que vende. E ela é o quê? Ela é uma empresária. Ela tem que vender o que o povo quer, né? Agora ela tem que ir lá para os Estados Unidos, nas faculdades, nas universidades, e lá fazer uma palestra sobre empreendedorismo. Por que não poderia fazer aí na sua escolinha do bairro? Ah, porque vocês não se interessam. Então, por isso que eu falo, pesquisem. Tem podcast da Val Marchiori, tem podcast do Tiriricas e do Achismo TV, uma coisa assim, que ela fala desde o comecinho, desde que ela vendia as coisinhas, não tinha o sapato para comprar, e aí ela aprendeu que ela não tinha que depender de ninguém, que aí foi numa empresa lá de impressora, não sei, foi lá fazer negócio na prefeitura, depois pediu sociedade na empresa. Então foi indo. Gente, é uma aula a histórias delas, né? Primeira Val Marchiori e a Patrícia Ramos, que também começou ali com as suas coisinhas, vida de estagiária, de quem fez o curso técnico, tal, tudo. Meninas como todas nós, brasileiras, mulheres, tá bom? Independente da situação. Independente se foi herdeira, se nasceu com, com colher de ouro na boca. Não, independe, gente. A questão aqui é ser mulher, tá? Então, eu quero trazer, enfatizar essas histórias, porque como a gente fala de sustentabilidade financeira, esquecemos de falar da dependência emocional. Porque como a gente olha de cima a baixo essas mulheres e não consegue acreditar no que elas passam. E o pior, nós mulheres fomos ensinadas a ter dó, nós mulheres fomos ensinadas a ter paciência, a suportar. Desculpe, pessoal. Voltando. A suportar a dor, a suportar o desconfortável, a suportar a negligência, o desrespeito alheio. Exclusivo. Val Marchiori fala com Domingo Espetacular e conta, Né? A, a suportar a discriminação,
a suportar a dor, ia ficar calada. Até tem um nome que eu esqueci o nome, né? Mas tem um nome para isso. A mulher vai falar, que vai dar opinião, não pode falar, não pode coisar. Depois, no fim do final, gente, tem coisas que eu falei, faz isso! Todo mundo ignorou. Depois de 30 dias, eu mesma fui lá, fiz o negócio e falei, não foi isso que eu pedi para fazer? Não era mais fácil? Já tinha resolvido o problema? Não. Porque além do grupinho do Bolinha, ignorar, ignorar é burro também. Não sabe trabalhar, não sabe fazer as coisas, não é? Então, é esse perfil, mulheres, que eu quero que vocês entendam que é um perfil que eu sempre falo, que eu sempre relembro uma obra que teve 3 filmes aí, chamada Os Homens que Não Amam as Mulheres. Assisti 2 filmes desse tipo. O filme é mais ou menos, mas o contexto, o título já fala tudo. Os homens que não homens que não amavam as mulheres, tá? Então tem uma trilogia aí, se eu não me engano, são 3, tá? Depois vocês procurem, tá? O filme tem, acho que tem um livro, o livro também, tá bom? Então, eu sempre tive essa consciência e você tem que tomar cuidado. E outra coisa, o que a Lu falou lá desde o início, a gente está resgatando o nosso momento, o nosso espaço na sociedade, o nosso espaço de contribuição para a sociedade, porque só a mulher traz a união, só a mulher traz o acolhimento. E é necessário em todos os âmbitos, em todos os lugares, esse talento, essa habilidade, essa complementação. Somente em ambientes totalmente competitivos, né? Então, o que mais? Nós fomos doutrinados ainda no conto de fadas. E muitas mulheres se machucam de trabalhar, de estar em lugares realmente tóxicos para o feminino, tóxico para a gente normal, que é todo mundo maluco, né? Ficar um querendo prejudicar o outro, isso é coisa de gente retardada, né? Tá todo mundo ganhando a mesma coisa, não vai sair daquilo, e ainda está competindo, tá pegando trabalho, está segurando o trabalho debaixo do sovaco. Gente, é ridículo isso. Eu olho assim, eu falo, gente, a vida é muito mais do que isso, hein? Oh, tem vida além do pudim na geladeira, gente. É? E aí o que acontece? Nós somos doutrinados ainda no conto de fadas. Nós tivemos algumas coisas mal resolvidas perante a figura masculina, perante a figura paterna. E aí a gente vai para a vida sem um filtro condicente, tá? Condicente com a realidade. Porque o que que a Lu sempre fala aqui, a Lu sempre trabalhou também em ambientes mais com homens do que com mulheres. Você tem que saber como o homem funciona. O homem não vai pensar como mulher, não vai sentir como mulher. Ele tem seus sentimentos, ele tem suas coisas, mas eles têm um outro processo, biologicamente falando. Então, quando você sabe porque as filhas, né, são mais protegidas, porque as irmãs são mais protegidas, quando os pais e os irmãos são funcionais, porque eles sabem que o mundo é cruel com as mulheres. E há muitas pessoas que vão cometer crime contra as mulheres falando que eles estão se divertindo, como muitas mulheres aí que foram violentadas. Ah, eu só estava brincando, só estava me divertindo. Com uma pessoa que você não conhece, que nunca viu, que nunca te fez mal. Com um ser humano, ainda mais, com um ser humano. Porque a gente brinca com objeto, não com ser humano.
Tudo que envolve tocar o seu corpo sem o seu consentimento é invasão e violência. É a pessoa querendo exercer um poder maior sobre um poder que ela não tem sobre você. E muitas vezes nós temos que aprender isso com um homem. Porque a mulher foi condicionada, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, você tem que aguentar, né? Tem uma vez que tinha uma história que a sandália, né, não serve, não, você tem que apertar, e quando você casar? Você vai reclamar que a sandália está apertada? Aí eu pensei, primeiramente, né? Quando eu vi essa história, eu pensei assim, primeiramente, eu decido se eu quero casar ou não. E segundo, eu não sou obrigada a usar uma sandália que não cabe no meu pé. Para você ver as gerações de ancestrais que vieram, que ensinam isso para as outras pessoas, para as outras mulheres, na verdade. Não, tá apertado, vai doer, vai te machucar, vai provocar calo no seu pé, mas você tem que aceitar isso, você tem que se esforçar? Não, você não tem. Você não tem. Então, esse é um exemplo prático que se uma pessoa pensa assim sobre um objeto, imagine sobre as outras coisas. É, nossas ancestrais nos prepararam agora para a gente ter mais inteligência, mais inteligência. Saber não é você ir para o lado da promiscuidade, e sim você poder escolher não usar uma sandália que vai apertar o seu pé. Você está entendendo? Porque a vida da mulher é leve. Se você pode deixar a vida da outra pessoa leve, boa, por que ela não pode fazer o mesmo por você? É porque ela é homem? Porque outra pessoa é homem e você é mulher? Então você tem que entender, e a gente precisa falar sobre essas histórias, não por ser chato, mas é para a mulher parar de viver no conto de fadas e manter o seu emocional em dia para não ser refém de pessoas que já dão sinais, que já dão sinais. Para aí depois que fazem, acontece, matam a pessoa, ai, a pessoa é doente. Eu não acho, não, a pessoa é safada, cachorro sem vergonha, covarde. Vai fazer isso com o policial, ninguém faz. Ah, mas faz com a esposa, faz com a namorada, faz com a mãe, faz com os coleguinhas. Então tá na hora da gente parar de passar a mão. Porque os próprios homens de valor sabem muito bem que isso é errado. Por isso que vocês não devem generalizar. Não devem. Muitas vezes você não vai ter apoio na sua casa, nos homens da sua casa. Mas lá fora, algum vai falar: meu, isso que a pessoa fez é sacanagem. Eu vou lá, vou te ajudar a proteger, vou lá. Os homens sabem. Só que eles são muito mais unidos, né? São muito mais unidos e falam: ah, isso não é nada, porque se normalizou a violência contra a mulher. E é isso que, ao invés da gente ficar pensando em aborto, a gente deveria pensar por que as mulheres estão sendo violentadas. E o pior, a mercê de doenças. Porque não é só a gravidez. Vocês entenderam que o boneco é mais confuso? Confuso que eu falei, né? Então, vários momentos a gente vai dar um pouco de risada aqui para a gente quebrar um pouco o clima, né?
que aqui é um momento de conscientização, mas é um assunto sério, é um assunto polêmico, é um assunto que muitas pessoas não querem conversar, inclusive as mulheres. E o papo aqui não é em relação aos homens, gente. Os homens, eles que cuidem da vida deles, eles que têm que se resolver. O papo aqui é nós, mulheres. Nós passarmos conhecimento, nós unimos. Eu estava vendo ali o Instagram da Val também, e outra mulher, nossa, gente, uma tragédia que aconteceu com a vida da mulher. Ela saiu só com a roupa do corpo, o cara pegou tudo. Aí se diz homem, né? Se aproveita do dinheiro da mulher, ainda se acha o homem. Faz, faz, faz a fila com o dinheiro que a mulher trabalhou e se diz que é homem. Olha a falta de hombridade, hein? Depois a mulher que é interesseira, né? Engraçado que o que a gente ouve quando se é uma mulher independente, não é coisa, a gente não ouve que nós vamos ser amadas, que nós seremos admiradas. É o pedreiro, é o marceneiro, todo mundo explora, tira dinheiro. Acerta um preço quando vai na sua casa, sabe que você trabalha, já muda o valor. E aí, quando você está. Ninguém fala, ai, você merece ser amada. Não, você fala assim, você só vai atrair o cara interesseiro. E aí você internaliza isso e começa a perceber que é mesmo. Só que estranho isso, né? Parece que é uma vingança de uma parcela masculina, entre aspas, né? Porque esse homem requer muito mais coisas, né? Muito mais valores e princípios, que acha que, não, vamos tirar mesmo, trabalhou, né? Tá competindo com a gente. Não, a mulher nunca competiu com o homem, nunca vai competir, porque a mulher é mulher, homem é homem. A mulher está resgatando todos os direitos que lhe foi tirado. Inclusive de dar a voz à sabedoria dela, de validar as coisas. É um absurdo, a gente vai ver aqui, um absurdo. Você é a vítima e você que tem que fazer. O acusado não precisa provar que é acusado, que é inocente. Mas a vítima precisa, né? A cara roxa está falando ali com o olho roxo, mas ela precisa ainda mais de provas. E o pior é que todas essas pessoas, todos esses homens, eles sabem como ludibriar a lei, eles sabem que não vai dar em nada, mas faz da vida da pessoa inferno, tá bom? Gente, aqui a gente vai falar de mulheres, tá? Com certeza homens também passam por isso, só que eu não sou homem para falar sobre a visão masculina. Eu sou mulher, então eu tenho que falar, né? Do que eu possa entender e compreender, tá bom? Então, eu acho certo vocês também procurarem a voz de homens que passaram por muitas coisas por aí, muitas coisas complicadas, né? Envolvendo até a própria vida, como a gente já viu muito, tá bom? Então, não é assim, fulano, ciclano, beltrano, mas há um padrão, um padrão de violência e de exploração em relação a essas mulheres que saíram do status quo, saíram do padrão e que por que atrai essas coisas? Porque elas ainda, mesmo independentes financeiramente, profissionalmente, excelentes profissionais, ainda a gente carrega aquela, sabe, aquela rotininha da Amélia, da dona de casa, que eu preciso ser assim, só que isso não cabe mais, por isso que dói. E vai atrair situações para te falar, meu, não cabe mais. Não cabe mais. Ai, Lu, mas não tem homens tal que pensa assim, é problema dele. Gente, não tem uns robôs humanoides. A Lu sempre fala que 8 bilhões de pessoas, mais o reino animal, vegetal, mineral.
Não, não vai pela escassez. Ai, não, vou ter que ficar com qualquer um, porque não, você vai ver a vida, a tragédia que é. Porque muitos não se atualizaram, muitos não sabem lidar com uma mulher que tem dinheiro, que tem profissão e principalmente bonita, bonita, né? Que pode ter tudo o que quer na vida, tudo que você nem pode usufruir. Não, não, não vai saber lidar. Por quê? Porque falta a energia paterna para falar assim: você tem que estar à altura para ter uma mulher. Não viver das custas de uma mulher. Cada um vive, né? Para o homem, principalmente. É ele viver às custas dele, é uma vergonha. O homem viver à custa de mãe, de esposa, de sei lá quem. Isso faz parte do caráter do homem. Quem é pai de verdade vai ensinar, independente se ela tem dinheiro ou não, você é o homem da relação. Como você vai achar que tem direitos se nem ser homem você consegue ser? A mulher faz tudo, a mulher paga pouco, ainda você acha que você tem o direito de pedir, de fazer, de acontecer as coisas? Isso que a Lu está falando é o quê? Reciprocidade, equilíbrio. Equilíbrio que a Lu está falando aqui. Relacionamento é recíproco, e relacionamento é semelhante atrai semelhante. Você tem que ter o mesmo nível da pessoa. Não é só financeiro, é espiritual, intelectual, social. Não é, ai, são culturas diferentes, são etnias diferentes. Não é. É sobre valores e princípios. Você pode daqui se relacionar com alguém da China, se vocês tiverem os mesmos valores e princípios e objetivos, casou. Entende? Mas aí a gente vai falando mais coisas aqui nos detalhes, vai conversando aqui. Vamos dividir um pouco em parte para a gente tomar uma água, relaxar, tá bom? Vamos para a próxima parte.